Boa tarde. Olá, meninos do curso vespertino. Tudo bem? Boa tarde, Giovana, Daniela. Todos, boa tarde para todos, todos. Mais uma segunda-feira, mais uma aula de História da Arte. E eu espero que vocês tenham uma semana muito produtiva, cheia de luz, com muito cuidado com vocês mesmos, tá? E nós vamos continuar na nossa trajetória de estudo da história da arte. Nós estávamos analisando a Mona Lisa, e agora nós vamos finalizar essa análise e depois iremos trabalhar com algumas releituras que foram feitas em períodos diferentes do estudo da história da arte sobre a Mona Lisa. Tá? Releituras são, como o próprio nome diz, uma leitura feita de forma diferente, outra leitura. A Mona Lisa é uma obra de arte que é patrimônio público. Então, ela pode ser feita, pode ser modificada, você pode fazer uma camiseta, você pode usar uma réplica na sua casa, você pode pintar uma parede com a Mona Lisa, tá bom? E assim, muitos artistas das vanguardas europeias e de outros estilos fizeram releituras, transformaram a obra de Leonardo em uma outra obra, mas com base na Mona Lisa. Muitas delas com significado histórico importantíssimo, tá? Importantíssimo, porque a Mona Lisa é importante, né? Na aula passada, se eu repetir alguma coisa, não tem problema, tá, pessoal? Vou compartilhar a tela, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, temos aqui, ó, a Mona Lisa. Já sabemos que ela é feita sobre madeira e que várias técnicas foram utilizadas pelo Leonardo na produção da Mona Lisa. Técnicas que ele criou e que ele desenvolveu, né, de outros artistas. Eu disse para vocês que a Mona Lisa, para mim, é a tese de doutorado do Leonardo, porque na Mona Lisa você tem a concentração você tem um conjunto, melhor dizendo, de muitas técnicas inovadoras na arte pictórica da época, pictórica de pintura. Então, por exemplo, Leonardo trabalhou na Mona Lisa o equilíbrio entre o humano e o natural. Um dos objetivos que o Leonardo achava que todo artista, pintor, deveria procurar atingir era colocar, né, dispor uma figura num plano bidimensional, que é uma tela, que só tem largura e altura, mas de forma bem natural, de forma que essa figura e o plano que ela está colocada, ou seja, o fundo, apresente uma naturalidade bem grande, bem importante, e um realismo, né, também, que são características do Renascimento, da pintura no Renascimento, da escultura também. E o Leonardo conseguiu isso. Nós vimos na aula passada, por exemplo, que, né, eu mostrei essa tela para vocês, essa parte aqui, de como a Mona Lisa foi concebida, onde ela estava, a Lisa Gioconda. Alguém pode responder para mim? Eu acho que mostrei. Se não mostrei, estou mostrando agora. Essa é uma fotografia montada, claro,
para você ter uma ideia do que como o Leonardo trabalhou a Lisa, né? Ela estava sentada numa cadeira em frente à loja do marido, ele pediu que ela virasse o corpo espontaneamente, naturalmente, apoiasse os braços sobre a cadeira, e só depois é que ele introduziu essa parte aqui, ó, que é a natureza. E foi exatamente isso que ele insistiu em fazer nos 16 anos que ele ficou trabalhando em cima dessa obra. Né? Uma passagem dos contornos da Mona Lisa, da Lisa Gioconda, para a natureza de forma sutil, natural, suave e realista. Para isso, ele usou as técnicas que eu falei para vocês, né? Que foi o esfumato, que era um dos princípios do Leonardo, né? Ele ensinava os artífices que trabalhavam com ele, os seus alunos, a ficar desenhando. Ele orientava que esses alunos desenhassem bastante nuvens, fumaças, né? Para que eles pudessem entender esse princípio, ó, né? Do esfumato, que é essa ideia da fumaça, do nebuloso, né? Essa ideia que, quando a gente vê algo por trás da fumaça, a gente tem a ilusão de ótica, porque o que está por trás da fumaça não ou da neblina não aparece de forma bem correta, né? De forma legível, de forma visível, perfeita. Ele queria usar essa técnica para poder criar o efeito que vocês veem aqui, ó. Nós falamos na aula passada, né? Eu estou um pouco em dúvida até onde eu fui com vocês. Eu só escrevi Mona Lisa aqui nas minhas anotações, por isso que possivelmente eu possa estar repetindo alguma coisa. Quando você vê o véu da Mona Lisa, através dele você percebe a suavidade e a transparência do véu, né? Que é típico de um tecido de seda. E esse véu, né, que é feito com a técnica da velatura e do esfumato, permite que você enxergue o que está por trás e evita o choque de cores. Então, o Leonardo trabalha com um jogo de sombreamento, que é o esfumato, que vem de fumaça, a palavra do latim vem de fumaça, né? Para dar essa ideia de naturalidade. Ele usa isso também nos olhos da Mona Lisa, né? Quando a gente observa o olhar da Mona Lisa, a gente vê que não tem contorno, ele sombreia o olhar. É isso que dá esse aspecto natural do olho da Mona Lisa, né? Ele aparece bem natural. E uma outra questão importante também, que o Leonardo trabalha com a questão do olhar e do sorriso da Mona Lisa, é uma técnica muito interessante que nos passa a ideia de que o Leonardo conhecia muito bem ótica, porque ele estudou, né, o que era na época uma novidade, que é o estudo da ótica, que é a ilusão do olhar, né? E então, Leonardo, você pode reparar aqui que no olho direito dela, a pupila parece maior do que o da esquerda. Embora, quando ele fez o quadro, quando ele imaginou a luz que ele colocou no quadro, ele imaginou essa luz incidindo sobre a cabeça da Mona Lisa e sobre o olho esquerdo, o que era então para dar um aspecto mais visível para esse olho. Porém, nos seus estudos, no trabalho que ele desenvolveu, ele aumentou a pupila do olho direito da Mona Lisa. Isso remete à ideia de duas coisas. Uma, de que ele entendia que as pessoas, quando ficam mais felizes, elas brilham mais o olho e a pupila dilata em algumas pessoas, por isso que a gente fala, nossa, né? Quando a gente quer brincar com alguém, fala, você está com um brilho no olhar, o que é? Viu passarinho verde? Né? A gente fala assim, né? Ou então ele conhecia uma técnica, uma espécie de disfunção, né? Ou algo que acontece no olhar humano que chama-se anisocoria, que é o fato de que 20% das pessoas têm uma pupila mais dilatada do que a outra, o que só é possível saber estudando ótica, né? Então, ele usou essa técnica. Mas o mais importante é o esfumato mesmo, esse sombreamento nas laterais que dá a impressão
né, de que ela está sorrindo com os olhos. Sorrindo com os olhos. Né? E o efeito Mona Lisa, que é aquela ideia, né, de que a gente olha para ela de um lado, olha para o outro, se a gente sai de perto, vai para a direita, vai para a esquerda, o olhar acompanha. Isso é ilusão, né? Uma ilusão. Por quê? Porque, na verdade, no mundo tridimensional, né, no mundo real que a gente vive, onde as coisas se aparecem de forma tridimensional, com largura, altura e profundidade, as sombras e as luzes, elas mudam à medida que a gente se movimenta, né? Porque você sai de um determinado ponto, vai para o outro, a luz muda, modifica, o ponto de vista faz com que a luz mude. No mundo bidimensional, numa tela, isso não acontece, mas Leonardo consegue isso por causa do sombreamento. Então, quando você se afasta para a direita ou para a esquerda e tem a ilusão de que a Mona Lisa está te olhando, na verdade, o que está acontecendo é que a sombra modifica. E ele genialmente conseguiu isso através da pintura. O mesmo ocorre com o sorriso da Mona Lisa. A boca não tem contornos, né? O número de pinceladas que ele trabalha é tamanha que esconde os contornos. E nos cantos da lateral, o que acontece no canto? Você tem um sombreamento. Se você reparar bem do lado direito, do seu lado direito, mas no canto esquerdo da boca da Mona Lisa, você tem uma leve puxadinha, né? Que dá essa impressão, mas com sombra, o que dá a impressão do sorriso. Isso, gente, porque o Leonardo, ele era um grande estudioso de anatomia. E ele passava horas e horas e horas e horas no necrotério de um hospital em Florença, dissecando cadáveres. E ele fez centenas de vezes a dissecação do rosto, né, dos rostos de vários cadáveres, estudando os músculos faciais para poder entender como funciona o sorriso quando a gente ri. Porque hoje sabemos que são milhares de músculos que se movimentam quando a gente sorri. E ele queria entender quais tinham ligações com a parte cerebral e com a parte do maxilar. Então, aqui nesse esboço, ó, de uma das milhares de anotações de desenhos que o Leonardo fazia, anotações e desenhos, ele estuda os nervos e os músculos da boca. Então, com isso, né, com esse tipo de desenho, inclusive com esse daqui, ó, você percebe, né, que ele aplica esses estudos, né, no sorriso da Mona Lisa. Por isso a gente tem a impressão de que ela está sorrindo, ela tem esse leve sorriso, né? Essa é uma das características inovadoras da Mona Lisa, né? Se você olhar, comparar a Ginevra, que eu acho que nós já trabalhamos, você vê que não tem isso. Né? Uma porque Ginevra era uma mulher triste, doente. Outra, né, porque o Leonardo tem uma diferença aí de 20 anos da pintura da Ginevra com a Mona Lisa. Então, tem muito estudo nesses 20 anos, principalmente esses estudos do esfumato, da velatura, da ótica, né, da anatomia. Então, por isso, há um grande crescimento, né, nos estudos do Leonardo, da Mona Lisa, em relação a Ginevra de Benci, embora as duas sejam belas pinturas. Mas você pode ver que o trabalho de esfumato aqui, ó, né, nesse junípero, que é o nome dessa planta, que em italiano é ginepro, daí Ginevra, o nome dela é em homenagem a essa planta muito comum, né, que simbolizava a beleza, né? A beleza é uma virtude, era um dos lemas aí da família dela, né, que encomendou a obra. Então, você percebe que ele trabalha de uma forma bem diferente, né? O brilho da pele, tudo isso ele vai conquistando através dessas novas técnicas que ele desenvolveu e que ele criou, né? Com relação à perspectiva, Leonardo avança em relação à perspectiva linear. A perspectiva linear tinha sido desenvolvida pelo Brunelleschi e ele aplica essa perspectiva na obra. Mas Leonardo contribui com relação à perspectiva de um outro ponto de vista, com a perspectiva aérea, que é uma perspectiva usada para nos dar a noção de profundidade e que é aplicada quando o pintor trabalha com paisagem.
Então, o que quer dizer? Que isso quer dizer? Que o pintor que usa essa perspectiva aérea, que é que Leonardo criou, né, ele usa cores, sombras, né, para mostrar a profundidade da natureza, que está mais longe. Então, com isso, ele consegue esse efeito aqui, ó, que você vê no quadro Mona Lisa. Quanto mais distante estão os rochedos, né, mais eles ficam disformes, mais eles nos iludem, né? É tão sutil esse trabalho, né, que você não consegue ver a diferença de um contorno, né, do rio que desce e vem serpenteando aqui em direção à Mona Lisa e as plantas e os rochedos. Eles nos confundem, porque ele usa a técnica do esfumato e a perspectiva aérea, né, que procura mostrar a distância e a profundidade, usando cores, usando geometria, mas também usando as cores difusas, mais acinzentadas, mais azuladas, né, mais esfumadas, né, mais dissolvidas, é o que eu quero dizer, entendeu? Então, essa é a contribuição de Leonardo para a perspectiva. Tá bom? Então, tudo isso faz da Mona Lisa uma obra especial, né? Porque ela traz, né, aqui na roupa, por exemplo, né, que é um outro detalhe incrível, olha, na roupa da Mona Lisa, que era a esposa do Gianfrancesco Giocondo, por causa disso, até essa obra às vezes aparece em alguns livros com o nome Gioconda, porque ela é Lisa Giocondo, né? Você percebe que ele usa, nessa parte aqui, por exemplo, são mais de 30 pinceladas, até que ele consegue esse efeito da seda, né? Esse efeito leve, suave do tecido. Né? Nos cabelos também, né? Nos ondulados dos cabelos. E como ele não gostava de pintar joias, e a Lisa não exigiu isso, porque era uma moça simples, né? Foi um dos motivos pelos quais ele aceitou pintar, ele carregou aqui no vestido, ó, ele colocou a riqueza aqui, ó, isso aqui são pequenos fios de ouro bordados no vestido dela, que ele representa também de forma espetacular e meticulosa. E aqui, ó, onde o chale não alcança, está o tecido vibrado, né? O tecido lustroso, o veludo, né? A força do brilho do veludo nas dobras, né? Então, aqui a gente percebe a cadeira sutil, né? Bem sutil, porque recebe pouca luz. Então, é só muito de perto mesmo, como aqui você está vendo, que dá para perceber. Então, tudo isso corrobora, né, colabora para o brilhantismo dessa obra, que ele não chegou a entregar, porque ele foi aplicando essas técnicas, passaram-se 16 anos, ele morre em 1519 e deixa a obra no testamento para o Salai, que era o companheiro com quem ele vivia há muitos anos. Né? Quanto à questão, né, depois se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar, tá? Mas quanto à questão das releituras, que eu quero trabalhar com vocês, a Mona Lisa é uma das obras mais trabalhadas em releituras que existe, né? Vou começar por essas duas aqui, ó. Muito interessante. Essa é uma releitura do Botelho, que é um pintor colombiano que utiliza o estilo de arte chamado naif. Naif em português, né? Naif é um estilo de arte nova, contemporânea, que tem esse nome porque é traduzido para o francês, significa ingênua, natural, espontânea. Então, os pintores desse estilo, eles não frequentaram a academia, eles não têm nenhuma formação acadêmica, absolutamente nenhuma formação acadêmica. São pintores autodidatas, como é o caso do Botelho, como é o caso de outros artistas que nós temos, que depois a gente, quando voltar a esse assunto, a gente pode falar sobre isso. Essa é a Mona Lisa do Botelho, né? O Botelho é famoso pelas suas figuras rotundas, que significam redondas, né? Ele tem muitas figuras nesse aspecto. Então, é uma arte bem espontânea, diferente, quase surreal, né?
mas que nasce da espontaneidade do artista. Esse tipo de arte apareceu no final do século XIX, na Europa, no Salão dos Independentes, porque no final do século XIX existiam os salões onde aconteciam as exposições artísticas. E os salões oficiais não aceitavam obras que não tivessem um caráter clássico, como a Mona Lisa, ou neoclássico, ou grego-romano, né? Então foi criado um salão diferente, né? Por um marchand também diferente, né? Que nós vamos falar sobre ele depois, que é o Salão dos Independentes, ou o Salão dos Degenerados, né? Daqueles que eram, desculpe, renegados, aqueles que a crítica renegava, o mercado renegava, a academia renegava, porque não seguiam os princípios. E aí o Henri Rousseau, que não tem nada a ver com o filósofo Rousseau, tá? O filósofo Rousseau é outro, é só uma coincidência no nome, apresentou um tipo de arte bem espontânea, natural, popular. E continuou. E hoje, na contemporaneidade, a gente tem muitos artistas que seguem essa linha. Do lado direito, você já tem um pintor com peso de ouro, um pintor expressionista. Esse pintor é Modigliani. Modigliani é um pintor famoso por retratar figuras femininas com pescoços alongados, com rostos compridos, com olhos dramáticos, né? Ele morreu muito jovem, né? O Modigliani era um pintor boêmio, que não ganhou dinheiro com a arte dele, mas era reconhecido no meio dos pintores vanguardistas. O que são os vanguardistas? Os vanguardistas são aqueles pintores que criaram uma arte totalmente anti-academicista. É o cubismo, o fauvismo, o expressionismo, o surrealismo, o dadaísmo, o futurismo, né? São estilos artísticos, movimentos, aliás, porque todos têm manifesto, todos têm proposta, que surgiram na primeira metade do século XX, ali por 1910, que criticavam a arte tradicional acadêmica e que buscavam a liberdade de expressão dos artistas. O que não significa que esses artistas não tivessem estudado nas academias. O Picasso, por exemplo, formou-se com 19 anos de idade na Academia Espanhola de Arte, foi para Paris e descambou para o lado do cubismo. Criou, a partir das pinturas de Paul Cézanne, desenvolveu o cubismo, né? O pintor Salvador Dalí, por exemplo, conhecia muito bem a arte acadêmica, era apaixonado pelo Rafael de Sanzio, que é um artista que nós vamos estudar no Renascimento, mas se apaixonou pelo surrealismo, né, pelas obras de Freud, e deu asas à sua imaginação. Modigliani é um desses, né? E aqui ele faz uma homenagem a quem? Tá na cara, né? A monocelha, Frida Kahlo, que era amiga dele. Então, aqui ele homenageia uma pintora que está aí nesse meio vanguardista, que se dizia realista, ela própria se dizia ela se dizia que ela pintava a realidade da vida dela, mas com uma pegada expressionista. Aqui o Modigliani ele faz a releitura da Mona Lisa, ele usa a mesma paisagem, só que ele aplica cores fortes, contornos muito fortes, ele deforma a figura, tanto que ele alonga o pescoço, alonga o rosto, né? Ele não marca, né, o ideal, né, do rosto perfeito, clássico, né? Ele pinta a Frida e com um olhar triste, porque a Frida era uma mulher bem triste, né? Então, é uma releitura bem interessante e no Enem, o caráter interdisciplinar da arte, às vezes, faz com que se use muitas releituras. É interessante você conhecê-las. Aqui a gente tem outros dois grandes artistas de vanguarda que também fizeram releituras da Mona Lisa. Aqui você tem uma releitura do Marcel Duchamp.
Marcel Duchamp é criador do dadaísmo, um movimento revolucionário, vanguardista, que criticava a soberania do academicismo, criticava o fato de que só a arte acadêmica clássica tinha valor no mercado e propunha que quem devia dizer o que é arte ou não é arte, o que é beleza, o que é feiura, eram os artistas, e não a academia, e não os críticos de arte, né, ou os cronistas de arte. Então, ele fez um bigodinho na Mona Lisa, aqui, ó, é a única interferência que ele faz, profanando a Mona Lisa, a obra. O que significa isso? Tirando dela o caráter de sagrado. Isso porque ele não respeitava a Mona Lisa? Isso porque ele não respeitava a arte clássica? Não. É apenas uma provocação, entende? É apenas uma cutucada. Ele que é autor da famosa fonte, aquele que pega o urinol, vira de cabeça para baixo e fala, isso é arte. E põe numa exposição. Para reivindicar o direito dos artistas de terem liberdade de criação, de não estarem submetidos ao domínio das regras academicistas. E a direita, Salvador Dalí, no seu espírito surreal, coloca suas mãos e o seu rosto, mistura com a Mona Lisa, criando uma obra surreal. Né? Porque é o próprio Salvador, com seu bigodinho, que ele passava cera e ficava em pezinho, né? E aqui ele coloca objetos de pintura na mão dela, e a dela não, dele, né? Claramente a mão de um homem. Então, isso são releituras interessantes que servem para desconstruir a ideia do sagrado, clássico, neoclássico. Porque a arte incomoda, a arte tem essa função, né? De desconstruir, mexer com a cabeça da gente, né? Aqui mais duas, essa da esquerda é a Mona Lisa cubista de Pablo Picasso, mostrada em diversos ângulos, porque é assim que o cubismo trabalha, né, com ângulos diferentes da mesma obra, da mesma figura, perdão, sem um fundo, né, desconstrói o fundo totalmente, né, e é uma obra de cunho de caráter extremamente cubista, né? Sem sombra de dúvidas, uma homenagem de Picasso ao Leonardo, mas à sua maneira, né? Do lado direito, quem assistiu o filme Avatar matou a charada, né? É uma arte digitalizada em que mostra Mona Lisa se ela fosse daquela tribo, que eu esqueci o nome lá do filme, maravilhoso, espetacular, um dos melhores da história do cinema, que é Avatar, né? Que é um filme que trabalha com questão ambiental, que faz uma denúncia, né? Sobre a questão da destruição do meio ambiente, né? Da tecnologia versus a natureza, né? E é interessante você assistir, porque já houve questões sobre esse filme em vestibulares, né? Não só pela estética do filme, da digitalização, da questão do 3D, da maravilha estética que é, mas também pela questão do tema, né? A questão ambiental. E aqui é uma Mona Lisa Avatar. A outra aqui que eu tenho para te mostrar é a outra, ou as outras, é uma obra do nosso querido Vic Muniz. Vic Muniz é um brasileiro, nós vamos falar sobre ele, que luta pela questão da reciclagem de lixo, trabalha com isso. Existe um documentário chamado Lixo Extraordinário, que é importante que você veja, está no YouTube. O Vic trabalha junto com recicladores de lixo, e ele faz isso, ele chama atenção para essa questão ambiental também, que é a produção de lixo humana, né, que é absurda. Nessa quarentena, então, eu estava lendo a respeito do lixão em Goiânia, triplicou de tamanho. Né? Eu mesma me assusto aqui em casa, quando eu vou jogar lixo fora, eu falo, gente, eu fiz tudo isso em 3 dias, 2 dias? Né? Como a gente produz lixo? Por causa da quantidade de produtos industriais que a gente consome. Aqui, eu vi que ele usa a arte para isso, ele usa quadros importantes, como o da Mona Lisa, né? Só que ele reproduz, faz releitura com pasta de amendoim, ele fez essa aqui e essa aqui com geleia.
de amora, morango, né? O que chama a atenção das pessoas para essa questão do lixo, né? E, ao mesmo tempo, valoriza a arte conceitual, porque é uma arte efêmera, né? Ela não é um quadro, ele faz, como ele usa objeto reciclável, né, e restos de comida, ele produz a obra, fotografa e fica a foto, e o produto depois vai para a reciclagem, entendeu? Então, é arte conceitual, onde a ideia é mais importante do que a matéria que é feita a obra. Aqui a gente tem duas homenagens, né? 3, na verdade. Você sabe que tem Disney, o Walt Disney, e tem Maurício de Souza, né? O nosso Walt Disney é Maurício de Souza. Ele faz a Mônica Lisa para fazer uma homenagem à Mona Lisa. E aqui uma homenagem de um autor desconhecido, a Tarsila do Amaral. Né? Lembra bem o quadro Abaporu, tem 2, né, ingredientes do Abaporu, né, 2 integrantes da obra, que é o cacto e o sol, e as cores, né? Então, só que é uma mulher nordestina, né? E tem o pessoal hardcore, o pessoal da pesada, que é Jean-Michel Basquiat, um precursor do grafite, um rapaz que morreu aos 27 anos, afrodescendente, morava em Manhattan e foi o primeiro a começar a pintar em parede. Ele criticava o capitalismo, a desigualdade social, o racismo, depois vamos falar sobre ele, porque eu aposto nele para o Enem. E aqui do lado, Banksy, né? O rei do street art, né? Da arte de rua, que a gente não sabe quem é, que tem uma personalidade, identidade oculta, com a Mona Lisa com um fuzil aqui, um lança-chamas, sei lá o que é isso, né? Essa arma poderosíssima usada nas guerras, né? O Banksy é um crítico do imperialismo, né? E tem o pessoal das performances, que também é arte conceitual, como esse daqui, né? Que fez uma brincadeira na manifestação, né? Ele reproduziu o quadro e colocou o rosto dele, né? Isso chama-se performance, também arte conceitual. Então, meus amigos, né? É isso. A gente tem aí uma série de releituras, tá? De vários estilos artísticos, né? De vários estilos artísticos que a gente vai depois trabalhar, cada um vai voltar. A partir de agora nós vamos fazer esse diálogo. A arte contemporânea moderna com a arte renascentista, né? Vamos sair um pouco da linha da cronologia e fazer esse, digamos, bate-papo, esse ping-pong, tá? Para que a gente possa ir entendendo, né, todo o conjunto que a gente chama de história da arte. E eu vou repetindo, e aí a gente vai fixando na mente e aprendendo a comparar as obras, que é interessante isso. Porque uma das características mais importantes que tem da história da arte no Enem é a interdisciplinaridade. E aqui você tem vários diálogos, né? Aqui, por exemplo, nessa obra você dialoga com a questão da reciclagem, aqui você dialoga com o cinema, com o meio ambiente, né? Aqui você dialoga com a crítica ao academicismo, né? Aqui também você dialoga com isso, com a arte anti-acadêmica, né? Que nasce espontaneamente como naif. E a gente vai trabalhando sem perder de vista a importância técnica da querida, né, e linda, maravilhosa, perfeita obra de Leonardo, a Mona Lisa. Tá bom? Então, agora você já sabe por que essa obra tão pequenininha é tão guardada a 7 chaves, tão visitada no mundo, né? São milhões de pessoas, cerca de 8, 9 milhões de pessoas que visitam o Louvre para ver Mona Lisa de perto, porque de perto você pode ter a noção da textura, né? Como a gente percebe aqui, ó. Deixa eu colocar aqui outra. Né? A textura da obra, né? Ver a tinta têmpera craquelada, né? A quantidade de pinceladas que o autor usou, né? E assim a gente vai aprendendo. Na próxima aula falaremos sobre a Última Ceia, né, bem rapidamente, que é uma obra que tem uma importância do ponto de vista da perspectiva muito grande. Vamos comparar com outras últimas ceias, né, como, por exemplo,
a última ceia medieval, fazendo diálogo, como eu estou te falando. E algumas releituras, como essa última ceia de Salvador Dalí. Então, a gente vai começar a fazer esse diálogo, tá? Entre as obras, entre os estilos, tá? Para ir memorizando. Enquanto isso, pesquisem, estudem, aguardem aí uma lista de exercícios que nós vamos fazer. Quando a gente estiver um pouquinho, mas na próxima aula, na outra aula, a gente faz isso, tá? Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, entendeu? Que fiquem com a gente, que tem muito mais do planeta para a gente trabalhar. Que estudem, que tenham força de vontade, levantem cedo, mantenham rotina e tudo isso vai passar e a gente vai voltar a se ver e seguir a vida, né? Porque, como dizem os budistas, nada é eterno, tudo está em constante mudança, tá bom? Então, ó, beijinho no coração de todo mundo, tá? Tudo de bom, de olho nos estudos para ir para a universidade, que é um lugar ótimo e maravilhoso, tá bom? Um abraço para todos. Obrigada.